10 fatos sobre Moisés que muita gente desconhece. Número 1. Moisés pediu a Deus que apagasse seu nome do livro da vida. O que aconteceu para que Moisés fizesse esta declaração e o que podemos aprender com isso? Aconteceu ao mesmo tempo que a adoração do bezerro de ouro. A parábola do bezerro de ouro ilumina a natureza humana e a tendência dos indivíduos a se afastarem de seu compromisso com Deus. É irônico que enquanto Moisés estava no Monte Sinai, recebendo os 10 mandamentos de Deus, os israelitas estavam quebrando o primeiro mandamento, que diz que não terás outros deuses diante de mim. Os israelitas, impacientes com Moisés no Monte Sinai, decidiram criar um novo Deus para adorar. Para isso, fundiram suas joias de ouro e construíram um bezerro de ouro com elas. A impaciência do povo os levou a procurar Arão e deram a ele a responsabilidade de servir como seu guardião espiritual no lugar de Moisés. Arão obedeceu e transformou seus brincos de ouro em um bezerro dourado esculpido, o que estava especificamente proibido. Então começaram a se entregar ao libertinagem, adorando ao ídolo e participando em comportamentos imorais como comer, beber e jogar. Então o Senhor disse a Moisés: desça imediatamente, porque seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Eles se desviaram rapidamente do caminho que eu lhes ordenei. Fizeram um bezerro fundido e o adoraram e sacrificaram a ele. E disseram: este é o seu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Êxodo capítulo 32, versículos 7 e 8. A descida de Moisés da montanha com as 2 tábuas do testemunho o encontrou com Josué no caminho e chegou ao povo, enquanto celebravam sua festa idólatra e sensual. Em um arrebatamento de justa ira, quebrou as tábuas da lei como testemunho do que o povo já havia feito. Êxodo capítulo 32, versículos 31 a 34. Então Moisés voltou perante o Senhor e disse: ó, que grande pecado cometeram estas pessoas! Fizeram deuses de ouro. Mas agora, por favor, perdoa o seu pecado, mas se não, apague-me do livro que escreveste. O Senhor respondeu a Moisés: a quem pecou contra mim, apagarei do meu livro. Agora vá, guie o povo ao lugar do qual falei, e meu anjo irá adiante de ti. No entanto, quando chegar o momento de punir, punirei o seu pecado. Moisés não minimizou a gravidade do pecado cometido pelo povo, nem tentou diminuí-lo. Eles eram responsáveis por glorificar uma divindade de ouro. Apesar da enormidade do pecado do povo, Moisés pediu perdão. Esta foi uma súplica à misericórdia e graça de Deus. Moisés suplicou a Deus que perdoasse a Israel devido à sua própria identificação de sacrifício com o povo pecador. Se Deus se recusasse a perdoar, Moisés pediu para ser condenado como sacrifício pelo seu povo pecador. Moisés sentiu que Israel havia pecado tão terrivelmente que o sangue de um Deus ou um boi não poderia cobri-lo. Tinha que ser um homem que sofresse em seu lugar. Por isso, ofereceu-se para ser apagado do livro de Deus, se de alguma maneira pudesse resgatar o povo. Deus disse não ao pedido de Moisés, mas podemos dizer que Deus estava antecipando o sacrifício de um maior que Moisés, que se daria a si mesmo pelo povo, trazendo uma expiação completa e total. Claro, Jesus tinha o mesmo coração sacrificial quando morreu por nossos pecados. Deus aceitou perdoar a nação, mas reservou o direito de julgar os pecadores individuais. Agora, pois, vá, guie o povo ao lugar do qual falei. Foi a promessa de Deus de permanecer fiel a Israel e manter sua presença com eles. Meu anjo irá adiante de ti. Número 2. Moisés e o ídolo de Neustão. Os livros bíblicos dos reis se referem à imagem de uma serpente enrolada ao redor de um poste como Neustão. A imagem é descrita no livro de Números, depois que foram libertados do Egito. O povo começou a reclamar a Deus sobre as condições de suas vidas. E como resposta direta, Deus dispersou entre eles serpentes ardentes. Muitos do povo acabaram morrendo, e muitos mais estavam morrendo. Em resposta à oração de Moisés, Deus ordenou que se erguesse uma serpente de bronze em um poste e prometeu que qualquer um que olhasse para a serpente de bronze seria curado da mordida de serpente que havia recebido. Os israelitas
começaram a adorar a serpente ardente que Moisés havia feito de bronze em algum momento entre Moisés e Ezequias. A serpente de bronze é mencionada em conexão com as reformas de Ezequias, mas a adoração de Neustão poderia ter estado acontecendo muito antes de Ezequias. Segundo dos Reis, capítulo 18, versículo 4. Ele eliminou os lugares altos do culto pagão, derrubou as imagens, as pedras comemorativas e cortou os azerins. Também esmagou em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque até aqueles dias os israelitas lhe haviam queimado incenso e era chamada Neustão, uma escultura de bronze. Embora seja fácil ver como algo que trouxe cura milagrosa poderia se tornar um objeto de adoração, ainda era uma desobediência flagrante aos mandamentos de Deus. A serpente de bronze foi o método de Deus para a libertação durante o incidente registrado em Números 21. Não há o menor indício de que Deus pretendia que ela tivesse alguma aplicação adicional. É interessante notar que a tradução literal da palavra Neustão é peça de bronze. É possível que Ezequias tenha dado o nome de Neustão para que as pessoas lembrassem que era apenas uma peça de bronze, que não continha poder algum. Mesmo na situação descrita em Números 21, foi Deus quem trouxe a cura, não Neustão. Uma lição poderosa para todos nós que devemos aprender com Neustão é que até as coisas boas e as pessoas boas têm o potencial de se tornarem ídolos em nossas vidas. Toda a nossa adoração, louvor e agradecimento devem ser dirigidos unicamente a Deus. Nada mais, independentemente de sua incrível história, é digno. Número 3. Por que Deus ia matar Moisés em Êxodo? A sarça ardente. Deus escolheu Moisés para libertar os israelitas da servidão do Egito e guiá-los à terra prometida. Moisés também é conhecido como o doador da lei e o mediador dos antigos pactos. O encontro com Deus na sarça ardente, onde Deus convidou Moisés a ser o salvador de seu povo, foi um evento chave na vida de Moisés. O Senhor prometeu a Moisés que libertaria seu povo do Egito e os levaria a uma terra de abundância, ou seja, Canaã. 40 anos após fugir para Midian, Moisés voltou ao Egito por ordem de Deus. Foi com sua esposa e filhos, Zípora, Gersom e Eliezer. Mas antes que Moisés pudesse entregar a mensagem, teve que aprender a obediência por si mesmo. Ele falhou em circuncidar seu próprio filho, Gersom ou Eleazar, possivelmente devido à oposição de Zípora. Êxodo capítulo 4, versículos 24 a 26. Mas aconteceu que no acampamento noturno no caminho, o Senhor encontrou Moisés e procurou colocá-lo à morte. Então Zípora pegou um pedernal e cortou o prepúcio de seu filho e o lançou aos pés de Moisés, dizendo: certamente és um esposo de sangue para mim. Então ele o deixou. Naquele momento disse: um esposo de sangue por causa da circuncisão. Moisés estava prestes a ser extinto por Deus devido à sua má conduta. A natureza da transgressão de Moisés não é claramente revelada em Êxodo capítulo 4, versículos 24 a 26, mas as circunstâncias ao redor oferecem pistas significativas. O rito sagrado da circuncisão, que simbolizava o pacto do Todo-Poderoso com seu povo escolhido, parece ter sido negligenciado por Moisés. Isso pode ter sido devido à pressão de sua tribo adotiva midianita, Zípora, que obviamente achava desagradável a circuncisão, também pode tê-lo convencido a não circuncidar seu filho. Isso explicaria sua raiva. Ela acreditava que ao derramar o sangue de seu filho, havia salvo a vida de seu marido. Moisés havia desobedecido o mandamento de Deus. No entanto, Deus está agora dizendo a Moisés: eu não uso a todos, uso aqueles que são santos e retos. Você e eu sabemos que não somos santos e retos em nós mesmos, que somos justos apenas através de Cristo. Mas isso não significa que continuemos pecando para que a graça abunde. Moisés ia voltar e representar a Deus, mas ainda não havia feito o que um representante justo de Deus faria, mesmo com seus próprios filhos. Então Deus procurou matar a Moisés. Deus é muito severo em seus julgamentos, porque está deixando claro que ele não é um Deus com quem se brinque. Portanto, como Moisés ia ser o libertador,
Ele tinha que trabalhar em áreas de sua própria vida que estavam desalinhadas, porque Deus é santo. Este nível de julgamento também se aplica aos israelitas. Deus nos mostra que não vai usar um povo injusto para julgar a outros. Moisés era inadequado para servir como líder espiritual devido ao seu pecado não resolvido, e o problema tinha que ser remediado antes que ele pudesse realizar adequadamente sua tarefa. Assim que Zípora completou a tarefa, o Senhor o deixou ir. Em resumo, Deus estava planejando matar a Moisés, já que ele ia ensinar a lei de Deus aos israelitas, mas ele mesmo estava quebrando. Número 4. Moisés não foi permitido entrar na terra prometida. Às vezes, o castigo não parece se ajustar ao crime. À primeira vista, que Moisés golpeasse uma rocha no deserto por frustração com os israelitas não parece ser uma razão justa para que fosse impedido de ver a terra prometida. Afinal, ele havia visto as 10 pragas, liderou Israel para fora do Egito e através do Mar Vermelho, entregou os 10 mandamentos do Monte Sinai e venceu muitas das batalhas de Israel. Então, por que Deus permitiria que um único golpe de rocha em Meribá o impedisse de entrar na terra que Deus havia prometido a Israel? Os israelitas reclamaram a Moisés pela falta de água. Eles também testaram o Senhor. Então Moisés clamou ao Senhor pedindo ajuda, dizendo: "O que farei com este povo? Eles estão quase prontos para me apedrejar." Então o Senhor disse a Moisés: "Passe à frente do povo, e leve consigo alguns dos anciãos de Israel, e leve em sua mão a vara com a qual você golpeou o Nilo. E vá, eis que estarei diante de você ali na rocha em Horebe, e você golpeará a rocha, e dela sairá água, para que o povo beba." E Moisés fez assim à vista dos anciãos de Israel. Êxodo capítulo 17, versículos 4 a 6. Água fluiu das rochas, proporcionando uma bebida para os israelitas. Em essência, os israelitas se aproximaram de Moisés com um problema. Moisés subiu a Deus, Deus deu instruções específicas a Moisés, e ao segui-las, a água começou a fluir. Considere o que acontece na segunda Meribá, quando Moisés se frustra e desobedece a Deus. Números 20 contém o segundo milagre. Os israelitas chegaram ao deserto de Zim, perto de Cádiz. Os israelitas reclamaram novamente a Moisés pela falta de água. Números capítulo 20, versículos 1 a 13. O segundo milagre. Então os israelitas, toda a congregação, chegaram ao deserto de Zim no primeiro mês, no 40º ano após sair do Egito, e o povo vivia em Cádiz. Lá morreu Miriam e foi sepultada. Agora não havia água para a congregação, e se reuniram contra Moisés e Arão. O povo contendia com Moisés e disse: "Quem dera tivéssemos perecido quando nossos irmãos pereceram diante do Senhor. Por que trouxeste a Assembleia do Senhor a este deserto para morrer aqui, nós e nosso gado? Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar miserável? Não é um lugar de grãos, figos, videiras ou romãs, e não há água para beber." Então Moisés e Arão foram da presença da Assembleia à entrada do tabernáculo de reunião, e caíram sobre seus rostos em oração. Então a glória e a brilhantez do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés dizendo: "Pegue a vara, e você e seu irmão Arão reúnam a congregação e falem a rocha diante deles, para que dê sua água. Desta maneira, tirará água para eles da rocha, e dará de beber à congregação e ao seu gado." Assim Moisés pegou a vara de diante do Senhor, como ele lhe havia ordenado. E Moisés e Arão reuniram a Assembleia diante da rocha, e Moisés lhes disse: "Ouçam agora, rebeldes, devemos tirar água desta rocha para vocês?" Então Moisés levantou sua mão com ira, e com sua vara golpeou a rocha 2 vezes, em vez de falar com ela como o Senhor havia ordenado. E a água brotou abundantemente, e a congregação e seu gado beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: "Porque vocês não creram em mim, para me santificar aos olhos dos filhos de Israel, portanto, vocês não levarão esta Assembleia à terra que lhes dei." Estas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contendiam com o Senhor, e ele se mostrou santo entre eles. Moisés se cansou do povo de Deus. Deus simplesmente o deixou passar. Eles o desafiaram a Deus,
e desafiaram a administração de Moisés em todo momento. À primeira vista, parece que Deus está punindo severamente Moisés. Afinal, Moisés havia seguido fielmente as instruções de Deus até este ponto. Deus não poderia simplesmente deixá-lo passar. Ele foi longe demais. Primeiro, devemos entender que o primeiro golpe na rocha prefigurava Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 a 5. Pois não quero que ignoreis, irmãos, que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram o mesmo alimento espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, pois foram espalhados no deserto. Moisés obedeceu a Deus ao golpear a rocha em Êxodo 17, mas Moisés desobedeceu a Deus ao golpear a rocha, em vez de falar com ela em Números 20. O incidente em Números 20 foi o segundo golpe de Moisés na rocha, sendo o primeiro em Êxodo 17. Como resultado, ensinamos que Moisés foi punido por golpear a rocha 2 vezes, em vez de golpeá-la 2 vezes em Números 20. Segundo 1 Coríntios, Deus pretendia que a rocha no deserto fosse uma representação de seu Filho Jesus Cristo. Em Êxodo 17, o Senhor disse a Moisés para golpear a rocha, para estabelecer uma imagem de Cristo como nosso Redentor. Cristo é nossa rocha e pedra angular, que foi golpeada por nosso bem, e trará correntes de água viva, conforme afirmado repetidamente nos Salmos e Isaías. Além disso, o livro de Hebreus afirma que Cristo morreu uma vez por todas e que não é necessário mais expiação pelos pecados. Assim, na cena do Êxodo 17, o Senhor pretendia que Moisés golpeasse a rocha no deserto apenas uma vez, simbolizando que Jesus seria sacrificado apenas uma vez para nos trazer salvação. Mais tarde, em Números 20, o Senhor instruiu Moisés a falar apenas com a rocha, para que a imagem criada em Êxodo 17 fosse preservada. Quando Moisés escolheu golpear a rocha uma segunda vez, estragou a imagem do Êxodo 17. Teríamos ficado perplexos com a imagem distorcida se Deus não tivesse corrigido o erro de Moisés, concluindo que Cristo, a rocha, tinha que ser sacrificado repetidamente por nossa salvação. Como resultado, Deus puniu Moisés para garantir que entendêssemos corretamente a imagem da rocha, impedindo Moisés de entrar na terra prometida. Durante o processo, o Senhor criou uma nova imagem para ajudar as pessoas a compreenderem corretamente a salvação. Ao negar a Moisés a entrada na terra prometida, o Senhor demonstrou que não podemos entrar na salvação, ou seja, a terra prometida, através das obras da lei, ou seja, Moisés, mas somente através da obra de Jesus, ou seja, por Josué, cujo nome é Yeshua ou Jesus. Quando Deus instruiu que falasse com a rocha para obter água para a nação, ele a golpeou em um ato de ira. Ele reagiu com raiva, em vez de com compostura, e como resultado, foi proibido de entrar na terra prometida. Número 5. Os magos que Moisés enfrentou. Os magos Janes e Jambres. A narrativa dos magos do faraó encontra-se em Êxodo 7 e 8. Quando Moisés e Arão confrontaram o faraó no Egito e exigiram que libertasse o povo de Deus da escravidão, eles, para validar sua mensagem, Moisés e Arão realizaram milagres. Moisés ocupou um lugar especial na história, devido ao extraordinário número e variedade de proezas milagrosas que lhe foram atribuídas, como está escrito. Todo aquele poder poderoso e todo o grande terror que Moisés realizou. Aprendemos que Moisés foi incomparável no poder e autoridade com os quais liderou o povo de Israel. Diz-nos que não surgiu outro profeta como Moisés em Israel desde esse tempo. No entanto, houve grandes governantes de Israel, bem como líderes, profetas e sacerdotes, mas antes da chegada de Jesus Cristo, conhecido como o Messias, nunca houve outro homem que ocupasse todos esses cargos de maneira tão gloriosa como Moisés fez. Mesmo com os milagres de Moisés, enfrentou a oposição de Janes e Jambres. Deus deu a Moisés e Arão a instrução de mostrar a Faraó
um sinal em seu primeiro encontro com o rei, lançando a vara de Arão ao chão. Deus sabia que o faraó exigiria um sinal. Depois que Arão fez isso, a vara em sua mão transformou-se em uma serpente. O faraó rapidamente chamou seus magos, cada um dos quais conseguiu transformar sua própria vara em serpentes. A serpente de Arão devorou as serpentes que os magos usaram, o que deveria ter sido interpretado como um aviso sinistro para a corte do faraó. A serpente de Arão. Êxodo, capítulo 7, versículos 8 a 13. Agora o Senhor disse a Moisés e Arão: quando o faraó lhes disser, realizem um milagre para provar sua autoridade, então diga a Arão: pegue sua vara e lance-a diante de Faraó, para que se transforme em serpente. Assim Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram exatamente como o Senhor havia ordenado. Arão lançou sua vara diante de Faraó e seus servos, e ela se transformou em serpente. Então Faraó chamou os homens sábios, habilidosos em magia e adivinhação, e os feiticeiros, habilidosos em bruxaria, e também esses magos, sacerdotes adivinhos do Egito, fizeram o mesmo com suas artes secretas e encantamentos, pois cada homem lançou sua vara, e elas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão devorou suas varas. No entanto, o coração de Faraó endureceu-se, e ele não os ouviu, como o Senhor havia dito. Os magos do Faraó tiveram sucesso em realizar milagres mais 2 vezes, igualando os sinais que Moisés e Arão lhes haviam mostrado. A primeira praga que Moisés invocou sobre os egípcios foi uma praga de sangue. Os magos também conseguiram transformar a água em sangue, como Moisés havia feito com o rio Nilo. Êxodo capítulo 7, versículos 19 a 22. Praga de sangue. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão: pegue sua vara e estenda sua mão sobre as águas do Egito, sobre seus rios, sobre seus córregos, sobre seus tanques e sobre todos os seus depósitos de água, para que se transformem em sangue. E haverá sangue por toda a terra do Egito, tanto em recipientes de madeira, quanto em recipientes de pedra. Assim Moisés e Arão fizeram exatamente como o Senhor havia ordenado, e ele levantou a vara e golpeou a água que estava no Nilo à vista de Faraó e à vista de seus servos, e toda a água que estava no Nilo se transformou em sangue. Então os peixes que estavam no Nilo morreram, e o Nilo fedia, de modo que os egípcios não podiam beber a água do Nilo. E o sangue estava por toda a terra do Egito, mas os sacerdotes adivinhos do Egito fizeram o mesmo com suas artes secretas, e o coração de Faraó endureceu-se, e ele não os ouviu, como o Senhor havia dito. Isso é uma grande insensatez por parte dos magos. As pragas eram uma maldição de Deus. Em vez de tentar reverter a maldição, decidiram transformar mais água em sangue. Eles também acrescentaram a maldição de seu povo. Tal é o caminho das artes das trevas. Seu objetivo não era aliviar os problemas do povo do Egito. O maligno estava tentando mostrar significado, em vez de ajudar aqueles que estavam sob ele. Era uma forma distorcida de pensar, e infelizmente não fizeram nada para ajudar seu povo. A segunda praga que caiu sobre o povo egípcio foi uma praga de rãs, e os magos aumentaram o problema ao conjurar suas próprias rãs, em vez de encontrar uma solução. Isso piorou ainda mais a situação. No entanto, após isso, a autoridade dos magos cessou, pois eles não conseguiram reproduzir mais pragas e admitiram que estavam presenciando o dedo de Deus nos sinais de Moisés. Sinais. Êxodo capítulo 8, versículo 19. Então os magos disseram ao Faraó: isto é o dedo sobrenatural de Deus. Mas o coração de Faraó endureceu-se, e ele não os ouviu, como o Senhor havia dito. Satanás havia dado aos magos do Faraó o poder de duplicar algumas das sinais que Deus realizou através de Moisés e Arão. Então, como os magos egípcios conseguiram realizar essas incríveis façanhas em primeiro lugar? Embora não tão poderoso quanto Deus, Satanás, que foi um dos anjos mais elevados de Deus, pode enganar, emular milagres e até prever o futuro com certo grau de precisão. A força de Deus finalmente triunfou sobre os planos dos feiticeiros egípcios. Eles não tiveram sucesso em convocar piolhos. A força de Deus é suficientemente vasta
para superar facilmente a força de Satanás. A capacidade de realizar milagres pelo poder das trevas e a disposição de recebê-los como autênticos caracterizarão os últimos tempos. Assim como o poder de Janes e Jambres teve limites, assim também a autoridade de Satanás, mesmo nos últimos dias. Deus continua no controle. A esperança triunfante em Jesus. Milagres podem ser usados para demonstrar que algo é sobrenatural, mas não podem ser usados para provar que algo é verdadeiro. Esses magos egípcios eram homens inteligentes e eruditos. No entanto, Paulo observou que eles não tinham a sabedoria que vem de Deus. Alguns de nós nos maravilhamos com qualquer poder espiritual real, sem considerar cuidadosamente que esse poder real pode ter uma fonte sinistra em vez de divina. E mesmo se um novo poder parecesse ter as respostas que estamos procurando, não devemos nos deixar seduzir por ele, porque as forças demoníacas podem vir disfarçadas como anjos de luz. Número 6. O único homem que Deus enterrou. Deus escolheu reter tal informação de nós com relação aos eventos que levaram ao falecimento de Moisés. Moisés subiu às alturas do Monte Nebo, enquanto Israel acampava nas planícies de Moabe. De lá, teve uma visão clara de toda a terra prometida, até a costa do Mar Ocidental. Deuteronômio, capítulo 34, versículos 1 a 3. Deuteronômio. Agora Moisés subiu das planícies de Moabe ao Monte Nebo, ao topo de Pisga, que está em frente a Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o Mar Ocidental, o Mar Mediterrâneo, e o Neguebe, e a planície, o Vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Que título tão honroso! Moisés se destaca como o servo de Jeová. Ele exemplificou isso ao longo de sua vida, trabalhando arduamente em tudo o que fez, porque esperava em Deus para suas instruções, como um servo espera por seu mestre, e se esforçou para se conduzir de acordo com o padrão que lhe foi apresentado no Monte Santo. Como servo, Moisés estava dedicado a Deus. Você não o vê sobrecarregando nem ignorando seu ofício. Sua consideração pelo nome do Senhor era profunda. Sua lealdade à causa do Senhor era inquebrantável, e sua fé na palavra do Senhor era firme. Mas servo de Deus como era Moisés, ele deveria morrer. É o destino que espera a maioria dos homens. Apenas 2 pessoas podem deixar este mundo e entrar nas moradas da glória, sem ter que cruzar o rio da morte. Moisés não é um dos 2. No final da vida de Moisés, Deus lhe deu um vislumbre da terra pela qual ele havia deixado o Egito. Moisés subiu ao Monte Nebo das planícies de Moabe, até o topo de Pisga. Há um Pisga onde também devemos passar e ser reunidos com nossos pais, que possamos subir a ele tão dispostos quanto Moisés, o servo de Deus. A maneira da morte de Moisés é extremamente notável. As circunstâncias que cercaram o falecimento de Moisés são bastante extraordinárias. O Monte Pisga tem uma elevação de cume de 4.500 pés, quase 1 milha. Não há muitos homens de 120 anos que possam escalar uma montanha de quase 1 milha de altura e viver para contar. No entanto, Moisés conseguiu. Ele conseguiu escalando à mão. Não havia um caminho largo o suficiente para Moisés, e ele não precisava de um de qualquer maneira. Se você se perguntar em que condição ele estava, essa façanha lhe dirá. Aqui estava Moisés, quase 1 século e 1/4 de idade, subindo ao topo de um pico de 4.500 pés de altura e se divertindo muito lá em cima. Moisés não está cheio de autopiedade. A cena extraordinária do homem de Deus parado sozinho no topo da montanha, com uma visão de Canaã estendida abaixo dele. Ele não foi pego de surpresa. Sua morte foi prevista há muito tempo. Moisés sabia há algum tempo antes de que ele deveria morrer, sem pisar em Canaã. O grande homem teve assim um amplo conhecimento de sua própria partida. Devo acrescentar que, embora a morte de Moisés demonstre a sabedoria amorosa de Deus, a forma como ele morreu demonstra amplamente a graça de Deus. Depois que Moisés foi assegurado de que morreria, nunca houve uma reclamação, ou mesmo uma oração contra. Sua morte foi o auge de sua vida. Ele percebeu que havia alcançado seu propósito. Ele foi encarregado de guiar o povo através do deserto, o que ele
fez. Além disso, morreu na melhor companhia possível. Alguns homens morrem de maneira mais apropriada na companhia de seus filhos. Sua força esteve em seus deveres e apelos domésticos, e em sua descendência fecham apropriadamente seus olhos. Mas não havia verdadeira parentela para o homem Moisés. Moisés morreu conforme a palavra do Senhor. Que maneira de viver 120 anos e não precisar de óculos, 1 século e 1/5, e não precisar de muletas. Moisés nunca se sentou em uma cadeira de balanço, esfregando-se com linimento e bebendo ensure. Mas o versículo 6 contém uma das declarações mais notáveis sobre toda a carreira notável de Moisés. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 6. Lugar de enterro de Moisés. E ele o enterrou no vale na terra de Moabe, em frente a Bet-peor. Mas ninguém sabe onde está seu lugar de sepultura até o dia de hoje. Deus pessoalmente enterrou Moisés, a única pessoa na Bíblia a fazer isso. Você percebeu isso? Número 7. A localização de seu corpo é desconhecida. O Senhor então ocultou o túmulo. O que o levou a fazer isso? Porque esse túmulo teria se tornado um santuário. Ainda estariam traçando um caminho até Nebo hoje, erguendo santuários, vendendo pipocas e amendoins, fornecendo vários passeios, possivelmente até enviando um bonde até lá, com enormes faixas declarando lugar de sepultura de Moisés. Então foi ocultado. Isso era tão crucial para o Senhor que até provocou um confronto angélico. Número 8. O diabo lutou pelo corpo de Moisés. Judas, versículo 9, refere-se a um evento que não se encontra em nenhum outro lugar da Bíblia. Teve que lutar ou disputar com Satanás sobre o corpo de Moisés. Mas o que isso implicou não é descrito. Judas 9. No entanto, Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo discutindo sobre o corpo de Moisés, não ousou proferir contra ele uma acusação injuriosa, mas disse: "O Senhor o repreenda." Este evento ocorre em Judas. Aqui Judas compartilha conosco um incidente que não se encontra em nenhum outro lugar da Bíblia. Surge naturalmente a pergunta de onde ele obteve essa informação. Alguns dizem que a informação foi transmitida por tradição. Isso pode ser verdadeiro ou não. Não temos conhecimento definitivo de por que surgiu a disputa entre Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés. Não é improvável que Satanás quisesse conhecer o lugar para construir ali um santuário. Miguel recusou-se a emitir um julgamento presunçoso, simplesmente anunciou a repreensão do Senhor. Apesar de seu grande poder, Miguel permanece completamente submisso ao Senhor. Os anjos justos têm uma hierarquia e são submissos à autoridade. Considerando a força de Miguel, a submissão do arcanjo a Deus é ainda mais bela. Podemos ver que a submissão nunca é destinada a tirar a força, o propósito ou o valor de um indivíduo. A força do anjo Miguel não estava em questão, já que a última menção de Miguel, o arcanjo, aparece em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, quando Satanás é expulso do céu. O confronto é um mal necessário. Ninguém o desfruta, mas deve ser feito para corrigir, purificar e unificar a comunidade. Número 9. Moisés encontra-se com Jesus. A transfiguração de Jesus é mencionada em cada um dos livros do Evangelho como um evento importante na vida de Jesus e uma prova de sua divindade. Jesus leva apenas 3 de seus seguidores, Pedro, Tiago e João, a uma montanha alta, após realizar uma série de milagres e prever sua própria morte. Esta é a cena da transfiguração, na qual sua aparência se transforma radiante. Mateus capítulo 17, versículo 2. E foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Essa glória transmite a presença real, pois em sua pessoa o reino de Deus está com seu povo. O círculo íntimo de discípulos testemunha uma revelação profunda da identidade de Jesus, bem como de sua missão. Durante esta transfiguração, 2 das figuras mais importantes do Antigo Testamento, Moisés e Elias, aparecem. Sua entrada simboliza a lei e os profetas dando testemunho de Jesus, o Messias, que cumpre o Antigo Testamento. Os judeus veem Moisés como um de seus maiores líderes, mas Jesus é ainda maior. Moisés é aquele a quem Deus usou para
Elias é quem conecta a profecia carismática anterior dos dias de Samuel com os profetas posteriores que escreveram. Moisés também é considerado como o profeta modelo e Elias como o precursor do Messias. Malaquias capítulo 4, versículos 4 a 6, menciona tanto a entrega da lei através do servo de Deus Moisés, quanto o envio do profeta Elias antes do iminente dia do Senhor. Sua presença na montanha com Jesus demonstra a majestade de Jesus como o único que será chamado Filho de Deus, que os transcende a ambos. A nuvem da presença de Deus apareceu a Moisés no Monte Sinai. Sua brilhante Shekinah encheu o tabernáculo. A nuvem da presença de Deus guiou os israelitas no deserto, e a nuvem da glória do Senhor encheu o templo de Salomão. Jesus cumpriu tanto a lei quanto os profetas, como evidenciado por sua superioridade sobre Moisés e Elias, cujas revelações finalmente apontam para Jesus. Porque Jesus é o Filho encarnado de Deus, o profeta definitivo que cumpre a profecia de Moisés, os discípulos devem ouvi-lo para compreender sua missão messiânica. Quando os discípulos olham para cima, só veem Jesus. Sua atenção agora está unicamente em Jesus, como Moisés e Elias teriam preferido, porque seu significado último estava em preparar o caminho para o Messias, o Filho de Deus, e seu propósito redentor. Embora os discípulos tenham tido a revelação mais explícita da identidade de Jesus, ainda não compreendem completamente o que testemunharam. Número 10. Moisés vê a Deus. Moisés pediu a presença de Deus para guiar seu povo a Canaã. Êxodo capítulo 33, versículos 12 a 17. Moisés disse ao Senhor: Olha, tu me dizes que leve este povo, mas não me deixaste saber quem enviarás comigo. No entanto, disseste: Conheço-te pelo teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se encontrei graça aos teus olhos, peço-te que me ensines os teus caminhos, para que te conheça, e ache graça aos teus olhos. Considera também que esta nação é o teu povo. O Senhor disse: Minha presença irá contigo, e te darei descanso. E Moisés lhe disse: Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Pois como se saberá que achei graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é no fato de que tu vais conosco, de modo que nós, o teu povo e eu, seremos distinguidos de todos os povos que estão sobre a face da terra? O desejo de Moisés pela presença de Deus. E o Senhor disse a Moisés: Farei também isso que disseste, pois achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Aqui vemos Moisés e Deus conversando aberta e honestamente, como se fossem amigos. Deus havia prometido enviar um anjo para acompanhar os israelitas, mas isso não satisfez Moisés. Quem era exatamente esse anjo? Moisés estava interessado. Moisés desejava que a presença de Deus acompanhasse os israelitas, não apenas um anjo. Moisés também pediu a Deus que lhe ensinasse seus caminhos, o que Deus concedeu em Êxodo capítulo 34, versículos 5 a 7. E o Senhor desceu na nuvem e esteve lá com ele, e proclamou o nome do Senhor. E o Senhor passou diante dele e proclamou: O Senhor Deus, misericordioso e compassivo, tardio para a ira, e abundante em bondade e verdade, que guarda misericórdia para milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e que de maneira alguma terá por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Moisés encontrou Deus em uma sarça ardente, testemunhou como Deus humilhou o faraó e os egípcios, viu Deus dividir o mar e prover água de uma rocha, e passou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai com Deus. Moisés havia testemunhado os sinais e maravilhas de Deus. Agora desejava encontrar Deus mesmo. Desejava ter um relacionamento pessoal com Deus, mais desejável do que todas as suas obras e bênçãos combinadas. Conhecer pessoalmente a Deus é a maior bênção que qualquer ser humano pode receber. João capítulo 17, versículo 3. João 17, 3. E esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deus respondeu graciosamente ao desejo de Moisés
de saber quem iria com ele, dizendo: minha presença irá contigo. O tu é singular em hebraico. O Senhor conhecia Moisés, e Moisés havia achado favor aos seus olhos. Moisés, por outro lado, não estava satisfeito com seu relacionamento. Desejava mais de Deus. Embora tivesse testemunhado a sarça ardente, a abertura do Mar Vermelho, visto água brotar da rocha e comido maná do céu, tudo isso era notícia velha para ele. Desejava aprender mais sobre Deus. Desejava uma compreensão mais profunda de Deus. Então Moisés disse ao Senhor: por favor, ensina-me os teus caminhos para que eu te conheça. Moisés era como um homem faminto sentado a uma boa refeição. Ele não estava satisfeito com apenas beliscar um aperitivo e provar a sopa. Ele queria devorar tudo o que o Senhor tinha para oferecer. Moisés entendia o que o salmista dizia: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma clama por ti, ó Deus. Salmo 42, versículos 1 e 2. Salmo capítulo 42, versículos 1 e 2. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma clama por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Todo coração crente deveria ter essa atitude. Deus não está interessado em meros frequentadores de igreja. Ele deseja ser conhecido por aqueles que têm fome e sede. De fato, conhecer a Deus é o significado da vida eterna. Moisés, sem dúvida, estabeleceu um maravilhoso exemplo de intercessão e mediação com Deus. Que grande homem temente a Deus foi ele. Deus aprovou dele. No entanto, um mediador maior que Moisés estava por vir: Jesus Cristo, em quem Deus também se agradou. E por causa de Cristo, os cristãos também têm os mesmos privilégios que Moisés tinha. Nós também podemos conhecer a Deus. Também somos amigos de Deus e podemos falar com Ele face a face. Então Moisés disse: agora, mostra-me a tua glória. Êxodo capítulo 33, versículo 18. Moisés queria ainda mais. Ele disse ao Senhor: por favor, permita-me ver a tua glória. Em outras palavras, Moisés queria ver uma manifestação visível do Deus invisível, tornar-se público para ele e fornecer uma exibição observável de sua divindade gloriosa. Você está satisfeito em ouvir um sermão e cantar algumas músicas para Deus? Ou anseia constantemente ver mais de Deus em sua vida? Captar um maior senso da glória de Deus? Moisés ousou fazer um último pedido especial: agora, mostra-me a tua glória. Acima de tudo, foi a misericórdia e compaixão de Deus que o levou a renovar seu pacto com Israel. Deus então explicou como demonstraria sua bondade e glória a Moisés sem matá-lo. Ele descreveu sua aparição a Moisés usando os termos mão, costas e rosto. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 15 a 16. Que Deus trará em seu tempo. Deus, o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, quem só tem imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. A ele seja honra e domínio eterno. Amém. A promessa de Deus de mostrar a Moisés sua bondade, sua glória, foi cumprida pouco depois, como descrito em Êxodo capítulo 34, versículos 5 a 7. Êxodo capítulo 33, versículos 19 a 20. E o Senhor disse: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e terei compaixão de quem tiver compaixão. Mas disse: não poderás ver o meu rosto, pois não me verá homem, e viverá. O pedido de Moisés foi graciosamente concedido pelo Senhor. Ele prometeu mostrar a Moisés um vislumbre de sua glória. Deus demonstraria sua bondade a Moisés enquanto proclamava seu próprio nome, o Senhor. Embora lhe fosse concedido esse encontro extraordinário, Moisés seria incapaz de ver o rosto de Deus, pois os humanos não podem ver seu rosto e viver. Êxodo capítulo 33, versículos 21 a 23. E o Senhor disse: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a rocha. E quando passar a minha glória, te porei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei a minha mão, e verás as minhas costas, mas o meu rosto não se verá.
Enquanto Moisés estava de pé sobre uma rocha, passaria a glória de Deus. Deus lhe disse: Te colocarei na fenda da rocha e te cobrirei com minha mão até que eu tenha passado. Depois retirarei minha mão e verás minhas costas. Em outras palavras, o Senhor limitava a exposição de Moisés à sua glória por seu próprio bem-estar. Ele não poderia ser submetido a mais do que um vislumbre da glória de Deus pelas costas. Apesar disso, seu rosto brilharia literalmente com a maravilha do encontro e a santidade de falar com o Senhor, como resultado até mesmo desta exposição limitada. Claro, já que Deus é espírito, ele não tem corpo e, portanto, não tem costas, assim como não tem braço. Ninguém jamais viu a Deus em toda a sua glória, mas o Filho de Deus o revelou. De fato, Jesus disse a seus discípulos: Quem me viu, viu o Pai, em João capítulo 14, versículo 9. Até então, continuamos caminhando pela fé com Deus.